Fala, igreja. Bom, a palavra desse dia, desse domingo, né, que o Senhor nos deu, se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Essa palavra é muito forte, muito importante. Eu tenho certeza que vai falar contigo. Que diz assim, ó: Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico com as suas riquezas. Bom, isso daqui é Jesus falando para aquele povo, né, de Jerusalém, para eles não fazer, porque Jesus já sabia que naquela época ia acontecer um irmão contra o irmão, pessoas zombando um do outro, falando coisa que não é verdade. Até os próprios filhos de Israel se embolando. Ainda os pessoal judeus já não ouvindo mais a voz de Deus, fazendo conforme Jesus, né, queria que eles fizessem naquela época. E Deus já estava falando nessa parte aqui, para o sábio não se glorificar, não se achar. Porque Salomão, ele não se glorificava em nada, por isso ele foi o homem que foi, porque ele não esqueceu de Deus, ele sempre lembrou de Deus. Por isso ele foi o homem mais rico naquela época, o homem mais conhecido naquela parte lá dele, lá de Israel, um dos reis que ficou mais tempo no reinado, mais conhecido naquela época que os pessoal, aqueles povos daqueles lugares todinho ia tudo para lá, os pessoal de outros lugares, só para ver ele, ouvir a palavra dele, as palavras boas que ele tinha, a inteligência que ele era. E Deus está falando para isso daí, para nós ser sábio, igual o Salomão, mas não esquecer de Deus, fazer igual Salomão mesmo. Ele teve tudo porque ele não se esqueceu de Deus, lembrou sempre de Deus. Nós temos que lembrar Deus em primeiro lugar. E isso serve muito para nós que somos filhos mesmo do Senhor Jesus Cristo, que nunca duvidamos dele. Que Jesus sabia que ia acontecer isso. Entendeu? Que ia ter nessa época. E teve até naquela época algumas pessoas que se glorificavam muito. E é o que não pode acontecer. Nós não podemos se glorificar, se achar, porque sem Jesus não somos nada, nós não temos nada. Sabe, tem só inteligência, porque Deus deu. Porque ouviu a voz de Deus, fez conforme Deus queria. Deus dá inteligência a quem merece, não é qualquer um que é sábio. E nós, só de ouvir a palavra dele, somos sábios, inteligentes. O sábio não anda em lugar errado, não anda com pessoas erradas, não fazem coisas erradas, não estão no lugar errado. O sábio é inteligente, só vive com pessoas certas, pessoas evangélicas, só vive falando a palavra do Senhor Jesus Cristo, conforme Deus quer, ouvindo a palavra dele. Não fazendo igual muitas pessoas aqui, não estava dando ouvido. Muitas pessoas evangélicas não ouviam mais a voz dele, não fazia conforme queria. Até a obra mesmo, muita gente não faz a obra. Tem muita gente aí deixando, esfriando o amor por Deus, muita gente evangélica não fazendo as coisas mais conforme fazia antes, com amor, com a felicidade, com a alegria, não buscavam igual buscava antes. Não está sendo mais sábio. Muita gente era sábio e deixou de ser por causa que não estava ouvindo mais a palavra de Deus, preferiu ouvir a palavra de um amigo, que na realidade não é amigo, que dava a palavra torta, mano. Entendeu? Pessoas que na frente falavam bem, mas por trás já caluniava, ficava xingando, zombando, debochando, falando mentira, coisas que só pertencem a Satanás. E nós, somos evangélicos, temos que sair disso. Tem que ser totalmente sábio, totalmente dele, de Deus. Ouviu uma só voz, igual Samuel. Ele pensou que era outras vozes lá em 2 Reis,
Mas depois ele viu que era Deus mesmo que estava chamando ele. É o que nós temos que fazer. Ouvir Deus mesmo. Sentir que é ele falando, a voz suave, a voz maravilhosa dele, e fazer. Que tudo de Deus é bom. Mas nem sempre as coisas do homem será boa, será coisa de sábio. Agora Deus não. Deus eu tenho certeza que vai te dar coisas boas, é coisa sábia para você ser sábio, ser inteligente, ter uma vida não uma vida de rico, mas a vida estável, uma vida que você pediu a Deus. Entendeu? E aqui fala também para não se glorificar, a pessoa que é forte, né? Que se acha o tal, se acha, cara, ninguém vai me vencer, ninguém é mais forte do que eu. Nós não podemos fazer isso também. Temos que deixar a força no Senhor, que não adianta a pessoa ser forte de músculo, mas não ter a mente. Tem que ser esperto, falar que a força que a gente deu é Deus, porque tudo que Deus dá, se não fizer com merecer, Deus tira, Deus toma. E foi assim com Sansão. Deus falou com ele acabou indo para o lado errado, ouvindo Dalila, uma pessoa que não podia se envolver naquela época, que não ia ajudar ele, ia só deixar ele cair. Ele acabou indo, sendo fraco, né, ou indo pela carne. Mas Deus, ele é tão bom que ele é assim com a gente, que mesmo quando nós não merecemos, ele ajuda, ele abençoa, ele ouve o clamor, e foi assim que Sansão, no último momento da vida dele, ele pediu, né, a Deus para dar a última força para ele, e ele conseguiu, né, vencer aquela, morreu, mas derrubou aquelas pessoas com ele também. Mas é sempre bom nós continuar fazendo as coisas boas, coisas inteligentes, não se gabar, mas deixar em Deus, porque a pessoa que se acha muito não é nada. Nós temos sempre a agradecer, pedir a Deus todo dia, falar que Deus te deu, não só um carro, uma casa, uma família, né, um filho, mas tudo Deus que te deu. Nós somos só o que somos porque Deus nos deu, Deus nos dá força para nós continuar nessa luta, nessa guerra diária. E cada dia que passa parece que fica mais difícil, mas Deus nos dá força para continuar. E os ricos também. Os ricos, eles não precisam se glorificar, porque Deus fala que acha melhor o pobre do que o rico, ama mais porque muitos ricos se glorificam, se acham muito e esquecem de Deus. O pobre não, o pobre que tem agradece a Deus, né? Lembra de Deus em todo momento. E é o que nós temos que fazer. Aquele que menos as pessoas dizem, né, são as pessoas assim mais, né, ousadas, que Deus mais abençoa, porque faz o que merece. E Deus, ele está passando essa lição, essa palavra que nós temos que fazer para não precisar passar do deserto, porque nós passamos momentos difíceis por causa de nós mesmos. Que não faz as coisas conforme Deus quer, mas se fizer direitinho, tem muitas coisas que Deus deixa passar no deserto para poder ser abençoado. Mas é tão bom quando a gente está fazendo as coisas direitinho, certinho, que nós passamos mais tempos com Ele, mais firme com Ele, que Deus abençoa mais e mais nas nossas vidas, sem nós precisarmos ir para o deserto. É assim que nós temos que viver e pensar, ser verdadeiros filhos de Israel, não aqueles que começaram a falar ao contrário, né, de Deus fazendo as coisas ao contrário, mas aquele que faz as coisas do Senhor Jesus Cristo, aqueles que dizem ser filho mesmo. Porque Davi era assim. Davi, ele pegou o cara, né, fortão naquela época lá, entendeu? Golias, o homem mais temido, que botou medo
aquele exército lá que todo mundo correu, aquele fariseu lá, né, esse filisteu, o cara, né, todo mais Davi, um menino pequenininho, novinho, que ninguém dizia nada, era em de guerra, mas teve força, teve mente inteligente, lutou pela aquele exército e venceu. Que ninguém dizia nada, né? Todo mundo pensava aquele cara fortão, aquele cara altão, mais de 3 metros, vai acabar com aquele menino ali, ó, que nunca foi em guerra. Mas porque a gente não pode olhar pela aparência. Precisa ser forte por dentro, por fora, mas tem que ser por dentro. Tem inteligência. Ele ali não foi só forte, mas ele foi inteligente. Ele ainda não era rico, era filho de rico, né? De Jessé, de Saul, mas ele não era rico ainda, mas depois mais para frente Deus deixou ele ser rico também. Ele e as descendências dele é o que nós temos que fazer através do que ele fez, não só ali naquela guerra que ele venceu os gigantes. Teve atitude de homem, um menino, mas teve atitude de homem. Mas pelo que ele ouvia a voz de Deus, que ele fazia, sendo um homem temente a Deus. Teve erro, igual nós temos, mas pela graça ele foi perdoado, e pela graça nós somos perdoados, né, abençoados, mesmo sem merecer, mas Deus nos abençoa. Deus está sempre com a gente, sempre falando. Tem muita gente que não dá ouvidos ao Senhor, mas Ele sempre vai falar, todos nós. Até aqueles que não é filho dele, que não conhece a palavra dele, não faz conforme ele quer, mas Deus continua falando com ele, porque Deus não esquece de ninguém. Deus, ele fala com o povo dele. Deus não dorme. E Deus, ele quer que nós sejamos tudo isso, sábio, forte e rico, mas só depende da gente. Se nós fazemos por merecer, vamos ter tudo isso. Igual Davi teve tudo isso. Salomão também, porque fez merecer. Então, se nós queremos continuar vendo as maravilhas de Deus, temos que fazer as coisas que o Senhor nos falou, que diz o Senhor Jesus Cristo, para nós não fazer quando tiver isso, quando ser inteligente, quando ser forte, quando ser rico, porque Deus, ele não, você não pode ser rico, que a maior riqueza da gente é Jesus Cristo. E depois as nossas famílias. Mas se um dia Deus abençoar, ver que você mereceu ser rico de dinheiro, não desmereça ninguém, ajude a quem precisa. Que nós temos que ajudar o necessitado, e os servos de Deus estão aqui para servir. Não é só diácono, não é só obreiro, não, mas todos nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo estamos para servir, ajudar o próximo, ajudar quem precisa. Está precisando de uma força? Não, a força não é só força no corpo, não. Um abraço, de uma palavra, é uma força. É uma ligação, é uma força, uma lembrança, lembrando daquela pessoa. É uma força, você está dando uma força para continuar na presença do Senhor Jesus Cristo e melhorar o ânimo. Tá? E vamos à palavra do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, Deus, que o Senhor nos tocou, Deus, nos falou, Deus, que nós, Deus, mesmo se nós não formos, eu sei que o Senhor quer pelo menos uma coisa que o Senhor vai nos dar, mas se nós não conseguimos nada, nós sabemos que a melhor coisa é o Senhor, Deus, que o Senhor nos dá força, que a maior riqueza é o Senhor, e o Senhor vai nos dar sabedoria, Deus, ser um homem, uma mulher inteligente, Deus, fazer as coisas conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. Não para ser abençoado com interesse, mas
por fazer primeiramente ao Senhor Jesus Cristo, Deus, porque a palavra do Senhor fala, lá em Mateus 6,33, buscar o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Então nós sabemos que buscando ao Senhor, tudo isso vai acontecer, em nome de Jesus. Mas se não acontecer, nós vamos continuar com o Senhor, em todos os momentos. Nós não vamos ouvir o homem, porque o homem pode mentir, mas o Senhor não é homem para mentir. Se o Senhor prometeu alguma coisa para a gente, vai se cumprir nosso propósito, e cada um tem seu propósito aqui na terra. Não vivemos em vão. Aqui todo mundo tem um sentido, nada é sem sentido, Deus. Então que venha acontecer as maravilhas, coisas boas nas nossas vidas, Deus, que nós servimos só um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, Deus, que nós, Deus, continue ouvindo, Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, essa palavra, Deus, que é doce, Deus, como mel, é maravilhosa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Muito obrigado por esse dia, Deus, e pela semana que há de vir, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que eu sei que o Senhor tem coisas grandes, coisas maravilhosas, Deus, que o nosso milagre vai acontecer, Deus, nosso pedido, Deus, o Senhor vai ouvir, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém.